Olá, querido nono ano, estamos de volta com mais vídeo aula. Professor Euler, professor de matemática, é o professor suporte de vocês. Vamos dar continuidade no nosso assunto que estamos trabalhando desse quarto bimestre, né? Estamos falando aí de conceitos estatísticos. Na primeira aula estudamos sobre aí os tipos de gráficos e nós iremos dar continuidade na nossa aula porque precisamos falar sobre o planejamento de uma pesquisa. Então, antes que eu comece a falar do nosso assunto, gostaria de lembrar você que ainda não assistiu o vídeo anterior, você pode lá ter acesso, né, no YouTube ou até no próprio grupo, né? Você tem um link aí no grupo de vocês. Bom, se você tiver alguma dúvida, você pode estar enviando a sua mensagem no meu privado e tirando a sua dúvida, né? Mandando sugestão ou também mostrando algum exemplo que você viu em algum lugar que envolve nossos conceitos matemáticos. Bom, o nosso livro ele está sendo dividido em partes, né? Aí o estudo estatístico. Então ele trouxe primeiro para você os tipos de gráfico e agora vamos trabalhar os conceitos de planejamento de uma pesquisa. Então a gente vai entrar um pouquinho sobre o conceito de população, de amostra, né? Vamos também estudar em relação à mediana, à média, à moda, amplitude, a porcentagem. Então todos esses assuntos que eles estão interligados um no outro. Por quê, professor? Porque para fazermos um levantamento de uma pesquisa, nós precisamos primeiro ter uma população. E essa população não necessariamente precisa ser somente pessoas, né? Nossos dados coletados não exige somente a gente fazer a pesquisa com pessoas. Também podemos fazer uma pesquisa, por exemplo, de bactérias, né? Ou a pesquisa em relação a uma quantidade de plantas, um desenvolvimento ali de algo que vai envolver o conceito biológico também, né? Por exemplo, o crescimento aí de anfíbios, enfim, existem vários tipos de amostra, né? E vários tipos de população. Então, para isso, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o planejamento de uma pesquisa, né? O que queremos saber, sobre quem queremos saber, quem nos dará a resposta, que perguntas serão feitas, né? Como vamos organizar a resposta que obtivemos, como os dados serão apresentados e que conclusões chegamos, né? Então, para ver uma pesquisa, nós precisamos saber pelo menos aí essas 6 perguntas, né? Vamos ter que perguntar para nós mesmos como fazer, para que fazer, como chegar a uma solução no problema aí que você encontrou nessa pesquisa, ok? Então, convido a você a pegar o seu livro didático e acompanhar aí na página 13, tá bom? Página 13 do livro didático. Nossa aula vai ser baseada na página 13 em diante. Acredito que vamos chegar hoje até a página de número 19. Vamos ver se conseguimos explorar aí esses assuntos, né? E também praticar alguns exercícios que estão propostos para vocês aí, ok? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui a nossa componente curricular, né? Matemática. E vocês são o nono ano. Bom, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é planejamento de uma pesquisa. Planejamento de uma pesquisa. Ok, então esse é o nosso assunto, né? Vamos fazer o nosso estudo baseado no nosso tema. Então olha só, a estatística, observe aí uma informação muito importante em relação ao conceito matemático, né? A estatística é uma parte da matemática que se caracteriza por um conjunto de métodos para coletar, organizar, apresentar e analisar dados. Então, como o texto fala, a estatística ela é uma ramificação da matemática, né? Onde trabalha aí os conceitos, né? Sobre população,
na forma de organizar, de apresentar e analisar dados, né? Então, assim como a probabilidade é uma ramificação da matemática, a estatística, né, também, desculpem aí, ele faz, né, essas duas partes da matemática faz com que os estudos sejam mais aprofundados em relação aos dados, ok? Então, uma das suas maneiras uma de suas maiores, né, potencialidades está no fato do que para compreendermos algo sobre determinada população. Essa palavra aí, população, eu quero que vocês marquem aí no livro de vocês, porque vocês vão ver que vai ter um conceito mais na frente para nós definirmos o que é uma população. Não precisamos realizar pesquisa como todas as pessoas, podemos eleger uma amostra. Então, na população você precisa tirar daquela informação apenas uma amostra, né? Uma informação, que a amostra nada mais é do que uma informação daquele dado coletado. Por exemplo, para sabermos a intenção de votos para governador, não precisamos entrevistar todos os eleitores do estado. Podemos entrevistar uma parte da população, ou seja, uma amostra de eleitores. E pessoal, é muito comum a gente ver isso, né? Por exemplo, quando vai haver eleição, sei lá, municipal ou estadual, temos aí as pesquisas, né? O candidato fulano de tal está concorrendo à vaga, com intenção de voto. Então, lá, aquela pesquisa, ela não foi realizada com todas as pessoas daquele certo lugar, né? Pode ser do município, ou do estado, ou do nosso próprio país. Ele não foi feito um a um em relação à população total. Foi feito apenas com algumas pessoas, ou seja, aquelas pessoas que foram utilizadas para responder a pergunta, elas são chamadas de amostra, né? E a amostra, por exemplo, se oscilar de 10 pessoas, digamos que a população seja 10 pessoas, e 9 responderam que querem votar naquele candidato, isso aí já é suficiente para ele fazer uma pesquisa utilizando aí uma comparação, né, de quanto que seria se entrevistasse toda a população. Então, para isso, nós temos as perguntas aí, ó. O que queremos saber? O que queremos saber é justamente o tema do nosso texto, né? Muitas vezes queremos descobrir o desmatamento, ou também descobrir sobre a vazante, por exemplo, ou também descobrir sobre o pleito eleitoral. Tudo isso aí são dados, né, que queremos saber. Então, o que queremos saber é o nosso objetivo principal. Sobre quem queremos saber? Então, sobre aquilo que vai ser estudado. Por exemplo, sobre o candidato, né? Qual é a intenção de votos que ele tem em relação a ser eleito ou não, ou se ele pode manter o próprio mandato dele, né? Quem nos dará a resposta? Que perguntas serão feitas? Então, nesse caso, é a população, e essa população ela é dada por uma amostra, né? Então, temos feito aí a amostra. Como vamos organizar a resposta que obtivemos? Essas respostas elas podem vir em perguntas ou em gráficos, né? E geralmente os gráficos que são utilizados são gráfico de linhas, né? Gráfico de colunas e também o gráfico de setores. Como os dados serão apresentados? Eles podem ser apresentados através de uma planilha ou também eles podem ser representados através aí de um texto, né, onde as informações estejam numa revista ou no jornal, enfim, são vários meios. A que conclusão chegamos? Então, essa conclusão que nós vamos fechar ela em relação à nossa pesquisa. Por exemplo, se eu quisesse perguntar sobre a intenção de voto de um determinado candidato, eu chegaria a uma conclusão se as pessoas votariam ou não nele, né? Então, essa aí é a nossa conclusão em relação a uma determinada pesquisa, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma escolha de uma pesquisa dentro da escola, quais alunos gostam de matemática? Então, o que nós queremos saber? Quais alunos gostam de matemática? Sobre quem queremos saber? Sobre os alunos. Quem nos dará a resposta? Os próprios alunos. Como vamos organizar a resposta? A resposta podemos organizar em gráfico ou também em revista, né? Como os dados serão apresentados? Eles podem ser apresentados em uma sala para todos os alunos ver ou para a escola toda ver. E que conclusão chegamos? As conclusões de tantos alunos gostam de matemática e tantos não gostam de matemática, né? Então, essa aí é uma maneira de utilizarmos o planejamento de uma pesquisa. Beleza? Tranquilo aí? Vamos para a página de número 14. Olha só, população e amostra. Então, esse subitem aí, né?
do planejamento de uma pesquisa, nós temos aí, ó, a população e uma amostra. População e uma amostra. Bom, olha só, pessoal, como o texto já nos falou, que população, olha aí a definição: população é qualquer conjunto de indivíduos, objetos ou ocorrência a respeito do que desejamos obter informações. Já a amostra é a parte da população, ou seja, um subconjunto dessa população. Então, como eu falei, por exemplo, pesquisa sobre os alunos que gostam de matemática, né? A amostra poderia pegar apenas em 3 ou 4 alunos da escola, e isso representaria o total de alunos da instituição, né? No qual gostam ou não de matemática. Então, para isso, eu precisaria apenas pegar a informação em apenas uma sala, e aí eu ia ver a quantidade de alunos, a estimativa de quantos alunos gostam ou não, e depois nós iríamos chegar à conclusão de o total, beleza? Mas olha só, mas como essa amostra, a amostra pode ser de dois tipos. Então nós temos aí a população, que é definida aí como um conjunto, né? E a amostra como um subconjunto. A amostra, ela pode ser estudada de dois tipos. Existe a amostra aleatória, que é aquela que, nesse caso, seleciona por sorteio uma quantidade determinada de indivíduos da população a ser pesquisada. Por exemplo, para pesquisar a opinião sobre determinada lei municipal, a prefeitura pode sortear 1000 pessoas ao acaso e realizar a pesquisa. Então essa aí é uma pesquisa aleatória, né? Aleatória, ou seja, você vai escolher ali em determinada população uma certa quantidade de pessoas. Já existe outro tipo também, que é a amostra estratificada. Nesse caso, deve-se tomar um extrato que seja representativo da população, e para isso são necessários alguns critérios. Esses critérios dependem, entre outras coisas, do que se pretende estudar. A amostra deve ter as mesmas características da população pesquisada. Por exemplo, se a população pesquisada é constituída na maioria de homens, então a amostra será feita com a maioria para homens. Se é composta de 5% de pessoas com ensino superior completo, a amostra terá 5% de pessoas com ensino superior completo, e assim por diante. Então você pode ver que na estratificada ela vai separar os itens aí dessa determinada pesquisa, né? Na aleatória não, você vai escolher qualquer pessoa lá na rua. Você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa, vai na rua e olha, vem aqui fazer uma pesquisa, você pode responder? Essa pessoa vai te responder. Então essa é uma escolha aleatoriamente. E o que seria uma resposta estratificada? É você escolher o local, ali os indivíduos que você vai fazer essa pesquisa. Para isso você vai selecionar a idade dele, saber, por exemplo, até onde ele estudou, né, se for uma pessoa ali mais idosa, saber o grau de estudo dessa pessoa, né? E também o sexo dessa pessoa, né, masculino ou feminino. Bom, então nós temos aí, ó, nessa mesma página, uma atividade, né? Essa atividade é uma tabela. Nós vamos fazer o nosso estudo de representação aí sobre exemplos através dessa tabela. Vamos fazer o nosso estudo fixando a ideia dessa tabela. Como ele pede para usar calculadora, né? Nós temos aí a questão número 1, que vocês irão fazer, e a questão número 2 também, que você vai precisar usar a calculadora, né? Como é que é para fazer, professor? Olha só, nós temos aí a tabela a seguir, mostra algumas informações sobre os eleitores da cidade de Itapetininga em 2016, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, o TSE. Então, olha só, nós temos aí o total de moradores da cidade nesse ano foi de 157.016 moradores, de 107.012 eleitores conforme o TSE, ou seja, essa aí é a total da população dessa determinada cidade. Nós temos aí o sexo, né? Sexo, idade e grau de escolaridade. Então, como eu falei para vocês, para realizar essa pesquisa, ele pegou uma pesquisa estratificada, porque ele está identificando aí o sexo, que são mulheres, homens e não informados, né?
a idade de 21 a 24, de 25 a 39, de 35 a 44 anos. O grau de escolaridade, né? Temos ensino fundamental incompleto, o ensino médio incompleto e o ensino médio completo. Então, são 3 informações importantes para determinar essa pesquisa. E só lembrando que é uma pesquisa no modo de amostra estratificada, né? Bom, então nós vamos pegar esses dados e vamos responder algumas perguntas aí em relação à tabela. Se tomarmos uma amostra estratificada de 2.000 pessoas, indique quantos entrevistados devem satisfazer as variáveis a seguir. Nós temos a letra A, de ser homem. Então, ser homem, nós temos aí a porcentagem, né? A porcentagem de ser homem seria de 48,01%. E como é que eu vou fazer isso aí, professor? Você vai extrair 48,01% de 2.000. Então, você transforma isso aí na forma de número decimal, né? E você vai encontrar o total de pessoas entrevistadas. Como é que eu vou fazer isso aí, professor? Você pega aí, ó, 48,01 e divide por 100. Isso vai lhe dar 0,4. Deixa eu fazer aqui a letra A e você vai conseguir fazer a letra B em diante. Olha só. A letra A pergunta é: se tomarmos uma amostra estratificada de 2.000 pessoas, indique quantas entrevistadas devem satisfazer as variáveis a seguir. Ser homem. Então, ser homem é 48,01%. Ou seja, a pergunta é: quanto é 48,01% de 2.000 pessoas? Você vai pegar essa porcentagem aqui, ó, divide ela por 100, né? Divide ela por 100 e o resultado multiplica por 2.000 pessoas. Aí você vai encontrar a resposta dessa pergunta. Beleza? Eu não vou completar porque isso aqui eu vou deixar com vocês. Vocês vão fazer isso aí em casa. Divide 48,01 por 100 e multiplica por 2.000. Bom, ter de 21 a 24 anos. De 21 a 24 anos, a porcentagem é 8,79. Então você vai fazer a mesma coisa, 8,79 dividido por 100 e multiplicado por 2.000. Você vai encontrar a resposta aí dessa situação. Letra C, ter ensino médio completo. A mesma coisa, pessoal. Você vai pegar aí a ensino médio completo, 22,14%, né? Então você vai pegar 22,14 dividir por 100, né? E o resultado você multiplica por 2.000. Pronto, vocês irão fazer essas 3 atividades aí e temos a letra D, né? Além do sexo, a idade, do grau de escolaridade, que outras características você acredita que devem ser consideradas em uma pesquisa como esta? Então essa pergunta ela é pessoal, você vai responder ela aí na letra D, tá bom? É pessoal, então você pode escolher algo que você poderia acrescentar em relação a esses dados estratificados. A segunda pergunta, a segunda questão, o fluxo de produção de uma fábrica de parafusos especiais varia conforme o horário do dia. De acordo com a tabela seguida, às 12 às 14 horas, a fábrica não produz parafusos. Então nós temos aí, ó, na hora uma escala, né? Que é de 8 às 10, de 10 às 12, de 14 às 16, de 16 às 18 horas. A quantidade de parafusos é 1.240, de 8 às 10, de 10 às 12, 3.600, das 14 às 16, 2.400 e das 16 às 18, 4.500. Então, como essa amostra deverá ser composta, arredonde adequadamente os valores obtidos, né? Com vista a realizar uma pesquisa de controle de qualidade, são selecionados 100 parafusos. A amostra é estratificada, ou seja, é composta respeitando a porcentagem de parafusos fabricados por período. Como essa amostra deveria ser composta? Bom, vamos somar a quantidade produzida, né? Somando aí a quantidade produzidas, nós vamos ter o total de porcentagem em relação a essa informação, beleza? Então nós vamos fazer a soma, primeiramente a soma da quantidade de parafusos, depois nós vamos calcular a porcentagem
a cada 100 parafusos, ou seja, você vai realizar uma regra de 3 simples. Por exemplo, somou a quantidade de parafusos, digamos aí que dê, sei lá, 10 mil parafusos, então 10 mil está para 100%, assim como 100 parafusos está para X%, e aí você vai encontrar a porcentagem, tá bom? A porcentagem em relação ao total de 100 parafusos, beleza? É só isso aí, é bem simples. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa questão, você mande aí o professor que ele vai lhe ajudar, dando suporte aí para você, tá bom? Então, já deu para você copiar, né? Agora vamos falar da interpretação e comunicação de resultados, que é o nosso próximo subitem. Pessoal, só lembrando que a população de uma amostra é mais conceito, né? O que a gente vai trabalhar agora é que se envolve a parte aí matemática, né? De cálculos. Então, eu acredito que vocês já estudaram isso aí, só que foi de uma forma mais simples, né? Ou seja, vocês trabalharam, acredito que no 7º ano, ou 7ª série, né? 7º ano, sobre a média aritmética, a moda, né? A mediana, mas vamos relembrar isso aí aos poucos, né? Então, nós temos aqui, ó, primeiramente, vamos falar de moda. De média, desculpa, média aritmética. Como vocês sabem, existe 2 tipos de média, né? Existe a média aritmética e a média aritmética ponderada. Então, a média aritmética, que nós vamos trabalhar hoje, é somente... Somente a média aritmética. A ponderada nós não vamos falar, tá bom? Então, vamos lá trabalhar com a fórmula, porque nós precisamos aprender a fórmula. Pessoal, geralmente a gente utiliza aqui a base para vocês utilizar no ensino médio. Então, a média aritmética ela é dada por um x com uma barrinha em cima, que é igual à soma dos valores, né? Nesse caso aí nós temos os valores que é x1 mais x2 mais x3, aí pontinho, mais xn, né? Xn é o último termo, sobre dividido por n. Quem é esse n? É o número de elementos, o número de termos desse conjunto. Então, para calcularmos a média aritmética, basta somarmos aqui os elementos de determinado conjunto e dividirmos pela quantidade de elementos que compõem esse conjunto. Por exemplo, a idade dos alunos do 7º ano ou do 9º ano. Professor, varia aí de 13 a 14 anos. Beleza, então soma 13 mais 14, mais 13, mais 14, mais 13, mais 14 e divide pela quantidade de alunos. Digamos que a sala de vocês tenha 18 alunos, então vai somar as idades de todos vocês e dividir por 18. Beleza? Essa aí é a forma de calcular a média aritmética. Temos agora a moda. Professor, o que é a moda? Pessoal, a moda ela se define, né? Aquilo que mais se repete em um determinado local. Então, a moda é algo repetitivo, né? Algo repetitivo. O que está na moda? É algo que se repete, que todo mundo gosta, né? Que todo mundo usa. Então, nós temos aí a moda, é o valor que se apresenta com maior frequência em um conjunto de observações. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui o conjunto, ó, 7, 8, 9, 12, 15. Nós tivéssemos esse conjunto. Quem seria a moda aqui, professor? A moda é aquele número que mais se repete. Então, nesse caso, a moda é 8. Então, a minha moda seria 8. Então, moda é 8. Por que 8? Porque ele se repetiu mais aqui dentro desse conjunto. É só isso, só identificar em relação a quem mais se repete, né? Nós temos agora aí a mediana, é o próximo tópico, né? Mediana. Pessoal, a mediana é aquele número, né? Que, olha aí, ó, a mediana de um conjunto de N observações é o valor do meio dos conjuntos. Professor, como assim o valor do meio? Ó, se nós tivéssemos aqui, claro que organizada, como está organizado, né? Na ordem crescente, observe aqui, ó, quantos elementos temos nesse conjunto?
2, 3, 4, 5, 6. Esse conjunto ele é par. Então a moda, vocês vão aprender, é que existem duas formas de encontrar a mediana. Quando o conjunto for par e quando o conjunto for ímpar. Beleza? Vamos lá fazer esse nosso estudo? Então a mediana, a definição dela aí, ó, é o valor do meio do conjunto quando os dados estão dispostos em ordem crescente ou decrescente. Se n é ímpar, olha só, por exemplo, temos o exemplo aqui, ó. Vamos colocar o conjunto aqui, conjunto A. É dado por as vogais A, E, I, O, U. Eu quero calcular aqui, eu quero saber quem é a minha mediana aqui dessas letras. Quem é, professor? Ó, é o I. Por que o I? Porque o I está no meio do conjunto. Então, o I aqui, ó, é a minha mediana. Observe que esse conjunto, ele é ímpar. Ele é ímpar. Então, quando o conjunto for ímpar, você irá pegar o elemento do meio desse conjunto, esse vai ser a sua mediana. Mas também temos situações que o conjunto ele é par. Quando ele for par, você vai ter que encontrar a média dos dois números aí que estão na parte central, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo aqui do exemplo B. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Bom, então nós temos aqui, ó, 6 elementos nesse conjunto. Observe que ele é um conjunto par. 1, 2, 3, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um conjunto par. Como ele é um conjunto par, para nós definirmos a nossa mediana, nós temos que fazer o seguinte: encontrar a média dos números centrais. E quais são esses números centrais? São o 3 e o 4. Você vai fazer o seguinte: você vai encontrar a média dele. A média de 3 mais 4 é igual a 7, né? Dividido por 2, que é igual a 3,5. Então, esse 3,5 é a moda, é a mediana. É a mediana desse conjunto. Ou seja, é o número que está no meio, né? Entre 1 e 6 é 3,5. Ok? 3,5 está bem aqui, ó. Isso a gente vai entender, é claro, numa reta, a gente vai entender isso como um valor em dinheiro, enfim, a gente vai entender isso de várias maneiras. Mas não esqueçam que mediana, ela existe em dois tipos, né? Quando o conjunto for ímpar e quando o conjunto for par. Quando for ímpar, é o termo central. Quando for par, você vai escolher os dois números centrais. Lembrando que você tem que organizar na ordem crescente ou decrescente, tá? Não pode fazer aí de qualquer forma, tem que ter a ordem. E escolher os dois números centrais, os dois termos centrais, somar e dividir por 2, e você encontra aí a mediana desse conjunto. Certo? Temos o próximo item. Nesse caso é a amplitude. A amplitude, vamos lá para a definição de amplitude. A amplitude é de uma coleção de dados, é a diferença. O que é a diferença, professor? Diferença é o sinal de negação, né? Então é menos. É a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. Então, por exemplo, qual é o valor máximo aqui desse conjunto B? O valor máximo é 6, então é 6 menos o valor mínimo é 1. 6 menos 1 é 5. Então, essa aqui é a minha amplitude, certo? Amplitude é uma coleção de dados, é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, o valor máximo desse conjunto aqui, ó, é 6 menos o valor mínimo, que é 1. 6 menos 1 é 5. Essa é a minha amplitude. Tranquilo? Perfeito? Então, nós vamos agora aplicar os exemplos aí para a gente entender como é feito a resolução dos exercícios que envolvem esses assuntos aqui. Beleza? Não esquecendo, mais uma vez, vamos lá, relembrar. A média aritmética. A média aritmética, nós somamos os elementos de determinado conjunto e dividimos pelo número de elementos desse conjunto. A moda é o número que mais se repete dentro do conjunto. Nós não vamos colocar só como número, né? Porque muitas vezes é o valor, né?
Mediana. A mediana, existem duas formas de encontrar a mediana. Quando o conjunto for ímpar, a mediana está no meio, né, no termo central. E quando for par, nós temos que somar os dois termos centrais e tirar a média, e encontramos a mediana. A amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo, essa é a amplitude. Beleza? Tranquilo, joinha? Agora vamos lá para a página 18. Vamos aí aplicar essas atividades aí que estão propostas para vocês. Vamos apagar aqui. Já podemos apagar, né? Vamos dar continuidade na página 18. Vamos lá. Então, página 18. Nós iremos fazer aí, ó, a interpretação em relação a essa atividade que está proposta para vocês. Bom, olha só. Uma companhia aérea registrou o tempo de voos entre Curitiba e Campinas. Os tempos registrados em minutos são dados a seguir. Então, nós temos aí a primeira questão. Os dados que nós temos aí, ó, é 48, 51, 49, 50, 53, 52, 51, temos 49 e 50, né? Pessoal, olha aqui, eu fui bem claro em relação a essa situação aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, professor, nós temos que organizar os nossos dados ou na ordem crescente ou na ordem decrescente. Por quê? Porque só assim nós vamos ter aí como resolver as perguntas, né? Então nós temos aí a primeira pergunta é o seguinte: calcule o tempo médio de voo. Então a letra A é para calcularmos o tempo médio de voo. Então nós vamos ter aí, ó, que organizar esses dados aqui. Quem é o meu menor número aqui? É 48, né? Então vamos organizar ele. Vai ficar 48. Depois vem quem? 49, né? Mais 49. Lembrando que é a soma de todos os elementos. Quem é o próximo? 49. Mais. Quem vem depois de 49? Vem o 50. Tem 50 aqui, ó. Mais 50. Mais 50 duas vezes, né? Então 2 vezes 50. 51. 51 tem duas vezes, então 2 vezes 51. Então 51 mais 51. Tem 52? 52 tem aqui, ó. 52 mais 53. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Completo. E agora, professor? Agora nós vamos dividir. Esqueci aqui de fazer isso aqui, ó. A média aritmética não é a soma de todos os elementos, dividido pela quantidade de elementos. Então vamos dividir por quanto? Por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu acho que está faltando um número aqui. 48. Deixa eu conferir aqui. 48, 51, 49, 50. Faltou 50 bem aqui, ó. 50 e aqui temos 53, né? Com isso vai aumentar mais a 50. Aqui vai ficar 50, 51 mais 51, 52 mais 53. Agora sim, temos 10 elementos. Então divide por 10. Vamos encontrar a média igual 48 mais 49 mais 49 mais 50 mais 50 mais 50 mais 51 mais 51 mais 52 mais 53 vai dar igual vamos ver aqui, 50 dá 150, vou pegar aqui 150, 201, 252, 302, 304, 357, 357, rapidinho,
mais 49, mais 49, mais 48. Vou somar isso aqui. 18, 26, 33, 8, 12, 16, 20, 503. Vai nos dar 503. 503 dividido por 10. 503 dividido por 10 dá igual a 50,3. Então isso é igual a 50,3. Então a pergunta é: calcule o tempo médio do voo. Qual é o tempo médio do voo? São 50,3 minutos, ou seja, são 50 minutos e 3 segundos, tá bom? Esse aí é o tempo médio de voo em relação à pergunta da letra A. Temos a letra B. A letra B, calcule a mediana do tempo de voo. Pessoal, a mediana, como é um conjunto par, né? Nós vamos pegar os dois números termos centrais, né? Quais são eles? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Então é 50 mais 50. Vocês concordam comigo? Que é 50 mais 50? Então a mediana é igual a 50 mais 50 dividido por 2. Então 50 mais 50 é 100. 100 dividido por 2 é igual a 50. Então a minha mediana aí, ó, desse conjunto é 50. Letra C. Determine a moda do tempo de voo. Pessoal, o que é moda? Moda é aquilo que mais se repete. O que mais se repete? 48 repete uma vez, 49 repete duas vezes, 50 repete 3 vezes, 51 duas vezes, 52 uma vez. Então, aquilo que mais se repete aí, ó, é o número 50. Ele é a moda desse conjunto. Então, moda é 50. Temos aí a letra D. Calcule a amplitude. O que é a amplitude, professor? É o valor máximo menos o valor mínimo. Então, o valor máximo, vou colocar aqui a amplitude, né? O valor máximo é 53, menos o valor mínimo, que é 48. Então, 53 menos 48 é igual a 5. Essa aí é a minha amplitude. Letra E. Nesse caso, a média aritmética é uma boa medida para compreender o conjunto dado. Justifique sua resposta. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte: nesse caso, a média aritmética é uma boa medida para compreender esse conjunto de dados? Justifique sua resposta. Vamos lá. Temos aqui a média aritmética, a mediana, a moda e a amplitude, né? Sim, pessoal, porque está muito próximo. As três situações estão muito próximas. 50,3, 50 e 50. Então, a resposta aí da letra E é sim. Por que sim, professor? Pois estão muito próximas, né? Então, pois as medidas de tendência central, as medidas de tendência central, as medidas de tendência central estão próximas. Pronto. As medidas de tendência central estão próximas. Beleza? Então nós fizemos aí, ó, a correção da primeira questão. Ok? Temos aí a segunda questão,
que eu irei deixar com vocês, tá bom? Então a segunda questão eu vou deixar com vocês. Muito bem. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela foi aí feito um estudo, né, sobre aí o planejamento de uma pesquisa. Falamos sobre população e amostra, né? Falamos também sobre mediana, média aritmética, moda, amplitude. Falamos cada um o que representa e como identificar um determinado conjunto, em determinada situação. Primeira coisa que nós precisamos fazer para resolver as perguntas como isso é organizar o grupo, o conjunto em ordem crescente ou decrescente, né? Se for números, tem que organizar na ordem crescente. Então, para isso nós precisamos identificar os elementos desse conjunto, a quantidade dele. Então, a média é a soma de todos os elementos do conjunto dividido pela quantidade de elementos. No caso, foi toda a soma desses aqui, ó, na ordem crescente, dividido por 10, que é a quantidade de elementos. A mediana como o conjunto é par, nós pegamos os dois números centrais, né, dividimos por 2, que deu a média, mediana. A moda é o termo que mais se repete, então nesse caso a 50 repetiu mais vezes, então ele é a nossa moda. A amplitude é o valor máximo, que é 53, menos o valor mínimo, que é 48. Então, o valor máximo menos o valor mínimo é igual à amplitude, que é 5, né? E só lembrando, gente, que essa amplitude deu baixa, tá? As medidas de tendências centrais estão próximas, mas a amplitude deu baixa, ok? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que você tiver relacionada ao nosso assunto, você pode enviar a sua dúvida aí, que o professor vai estar pronto para te responder, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Não esqueçam de confirmar a participação de vocês, dando um ok lá, professor, estou assistindo a aula aí, principalmente os alunos que estão somente no modo online, tá bom, gente? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.